Bom, então vamos lá. Vamos começar falando sobre o amplificador operacional em si. Então, o que é? O AmpOp é um chipzinho, é um circuitinho encapsulado. Então, se a gente olhar ele, ele vai ter essa cara aqui, um corpo com várias perninhas, tipo uma aranha. Mas o que tem dentro dele? Ele tem o amplificador operacional, que é descrito, né, tem como símbolo esse triângulo aqui, com duas entradas, uma negativa, outra positiva, ou uma inversora, outra não inversora, uma saída. E o AmpOp é um circuito ativo, ou seja, ele precisa de alimentação. Ele tem uma alimentação positiva e outra alimentação negativa. Dependendo do circuito ou do chip que você usar, ele tem algumas outras características, algumas outras portas que não vêm ao caso agora. Se a gente olhar a execução física, né, a realização física do AmpOp, ele vai ter essa carinha aqui, por exemplo. É uma plaquinha, um circuito impresso ligada às várias perninhas de saída. Mas o que é que tem aqui dentro desse circuitinho aqui, dessa plaquinha? Se a gente olhar no microscópio, ela tem essa cara aqui, o que não nos diz muita coisa, né? Pessoal, lembrando, isso daqui é um exemplo de um possível AmpOp, ele pode ter várias outras formas de realização. Mas, o que é importante a gente saber? O que significa cada uma dessas estruturas aqui que a gente está olhando no microscópio? Então, a gente vai tentar desbravar isso que parece ser um labirinto olhando de cima, né? Então, primeira coisa, se a gente olhar esses vários caminhozinhos azuis escuro aqui, isso são resistores. Então, a gente tem aqui um outro resistor, aqui um resistor mais curtinho, ou seja, essa resistência aqui é pequena, essa resistência aqui é grandona. Então, isso é a realização de um resistor em circuito impresso. Outro cara, o capacitor. Veja, o capacitor é uma placa colocada em cima de outra, né, com um dielétrico no meio. Esse é um capacitor, a construção de um capacitor aqui. Você repara que capacitores ocupam bem mais espaço que resistores nesse tipo de fabricação. Então, a gente tende a evitar usar capacitores no nosso circuito. E a gente está no curso de eletrônica, a gente tem usado frequentemente transistores e diodos, então com certeza vamos ter transistores e diodos aqui também. Olha, aqui está um transistor. Qual é a cara desse transistor se eu der um zoom nele? Isso daqui, ó. Ele tem um coletor, o emissor e a base. E se eu olhar de lado, um corte transversal, o que eu vejo é essa estrutura aqui. Então, essa é uma estrutura tridimensional de como um transistor é realizado em circuito impresso. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes de como isso daqui funciona. É importante a gente entender que a gente consegue construir um monte de transistor bem pertinho um do outro usando esse tipo de tecnologia. E, como eu disse, se tem transistor, tem também diodo. Aqui, por exemplo, um diodinho, com a diferença que ele, em vez de 3 perninhas, vai ter só 2. Então, ele só tem 2 terminais aqui. Bom, nós vimos então que essa estrutura aqui nada mais é do que um monte de resistores e transistores e diodos. Agora, a gente precisa entender o que ela faz. Então, a gente precisa dar uma associada, uma juntada nesses vários componentes. Claro que olhando assim não dá para a gente ver nada, mas a gente pode
agrupar eles em vários subcircuitos, onde a gente vai ter um amplificador diferencial, um estágio de ganho, um estágio de saída e, no caso aqui, um circuito de proteção de curto, que olhando assim não dá para entender nada, mas se a gente olhar o esquemático daquele chip e aí começar a olhar dar zoom em algumas partes, aí vocês provavelmente vão reconhecer alguns circuitos que a gente já viu antes durante o curso. Então, olha, essa é uma coisa meio louca, né? Um circuito grande, cheio de transistor. Mas, se eu olhar só aqui, olha, eu tenho um transistor ligado num resistorzinho, polarizado na sua base. Tem uma fonte de corrente e um resistor, ou seja, ele garante uma certa tensão em VB. E a minha saída está no coletor. Esse é um emissor comum que a gente já trabalhou logo no terceiro experimento, né? É um estágio de ganho, um estágio de amplificação. Tem também um buffer. Olha aqui, eu tenho o meu transistor ligado num resistor e eu tenho a minha saída agora no emissor. Então esse é um seguidor de emissor que a gente viu no quarto experimento. E olha aqui a saída, a etapa o estágio de potência. Eu tenho um transistor NPN. Aqui no caso tem esse resistorzinho que muda um pouquinho do que a gente já viu, mas aí temos um PNP. Esses dois caras têm aqui no meio um estágio de proteção que a gente não viu, mas não vem ao caso. Mas imagina, eu tenho a minha entrada vindo aqui, tenho um circuitinho aqui no meio que não importa, mas o que eu tenho aqui nada mais é do que um push-pull, como a gente já construiu e já avaliou. Esse circuitinho que está aqui no meio é um estágio de controle de curto-circuito, tá? Não vem ao caso agora. Bom, então, o que a gente viu aí é que o amp-op nada mais é do que um circuitão cheio de transistores, todos devidamente polarizados, e o que falta, ele recebe uma entrada, ele amplifica ela de alguma forma, passa por um estágio de ganho, de amplificação, né? Depois por um estágio de acoplamento, um estágio de potência, para ir para a saída. Isso tudo encapsulado num único CI. E a gente não precisa, então, ficar pensando mais em como funciona cada um desses transistores. A gente pode interpretar ele como uma coisa só, e aí a gente olha sempre um carinha com essa cara daqui, que tem duas entradas, uma entrada inversora, que é aqui de baixo, uma entrada não inversora. Geralmente tem mostrando que ele é alimentado, então você tem aqui as alimentações, mas a gente pode deixar isso fora por enquanto, né? Vamos ignorar que ele é alimentado. Então aqui tem meu V mais, meu V menos, sendo as duas entradas, e o Vout. E o interessante é o seguinte, o que é o Vout? O Vout é um ganho vezes a diferença entre a entrada não invertida e a entrada invertida, ou não inversora e inversora, tá? Então é isso que ele faz, ele pega a diferença das duas entradas e amplifica. Amplifica por quanto? Esse Mi é da casa de 100 mil, ou seja, ele é muito grande. A gente pode às vezes até falar que ele tende para o infinito. Mas o fato é que ele é um ganho muito grande.
Então, se eu pegar dois sinais e colocar, simplesmente chegar ali e colocar dois sinais muito próximos, ele vai ficar próximo de zero, mas vai multiplicar por algo muito grande, então pode saturar. A gente vai ver no próximo vídeo como que é que funciona, então, o comportamento do ampliop. Mas é importante a gente lembrar que essa é a equação que rege o nosso ampliop, que ele tem um ganho elevadíssimo. Como ele tem aquele estágio de potência na saída, a impedância de saída dele, o Rout, é muito pequeno. E ele tem outra característica, que é a impedância de entrada dele é muito grande. Então, como a impedância de entrada é muito grande, praticamente não há corrente entrando aqui. Ele não tem corrente, ele não consome corrente das suas entradas. Tá? E ele consegue se acoplar muito bem com cargas, porque ele tem uma impedância que é de saída muito baixa. Ok? Então, essas são as características principais do ampliop. E no próximo vídeo a gente vai começar a entender o funcionamento dele em alguns circuitos, ok? Então, vamos lá.